Olá, irmãos, chegamos aqui depois de uma semana abençoada. Com certeza o Senhor cuidou de cada um de nós. É claro que problemas, dificuldades, enfrentamentos de problemas faz parte da nossa rotina. No entanto, também está presente nos nossos dias a graça de Deus e o próprio Deus que garante que a sua graça seja ministrada. Vamos orar, agradecer a Deus pela semana e pedir que Ele venha abençoar esse culto e renovar a sua bênção para mais uma semana. Oremos. A Ti, ó Deus, te damos graças, te damos honra, te damos louvores e te damos a nossa adoração. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Abençoa esse culto, abençoa também cada um que está participando, aonde quer que esteja. E o Senhor sabe exatamente as dificuldades, a situação que cada um está enfrentando. O Senhor conhece tudo. E eu sei que o Senhor sabe como trabalhar cada um com sua dificuldade específica. O Senhor sabe como fazer com que a nossa fé se fortaleça em momentos de extrema pressão, em momentos de dificuldade, de tensão. O Senhor sabe nos fazer prosperar a nossa confiança em Ti. Quando a nossa confiança se fortalece, com certeza, Senhor, a paz é nosso coração e nós podemos suportar as dificuldades com tranquilidade até o dia que o Senhor há de confirmar a bênção da vitória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Falando desse grande Deus, vamos louvar com aquela canção Então Minha Alma Canta a Ti, Senhor. Vamos louvar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és Tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Nesse tempo de confissão, vamos até o Senhor com humildade, com reconhecimento dos nossos pecados e, acima de tudo, com oração, que é a maneira de nos comunicarmos com o Senhor.
E voltaremos de lá, voltaremos dessa atitude com o perdão do Senhor. Ele mesmo disse que perdoa. Então nós estamos baseados exatamente na palavra do Senhor, que é infalível e que se cumpre. Então, se o Senhor disse que se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos então ter um momento de confissão que nos leva a receber essa tão grandiosa dádiva do perdão do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, diante de Ti colocamos nossas vidas. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor sabe exatamente como nos ajudar e que nós sejamos, Senhor, humildes, que nós sejamos, Senhor, atentos, atenciosos para podermos sermos beneficiados com a instrução, com a sensibilidade do Teu Espírito Santo. E perdoa-nos, ó Deus, pelos pecados que cometemos. Nós sabemos que temos que ter consciência deles, por isso que o Teu Espírito Santo nos convence, nos ajude a percebê-los, nos ajude a entender que eles fazem separação entre nós e Ti. Colocamos tudo diante do Senhor, oramos assim em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção e em seguida nós vamos orar apresentando a pastora Késia, que vai nos trazer a palavra nesta ocasião, e também nós vamos consagrar em seguida os dízimos e ofertas. Então, se você tem aí a sua oferta, o seu dízimo para colaborar com o reino de Deus e está pronto, fez planos para entregá-los durante essa semana, nós já vamos consagrar por antecipação, como temos feito nos nossos cultos online. Vamos louvar o Senhor com a canção que diz assim: vamos adorar a Deus. É um convite. A primeira canção, nós exaltamos o Senhor pela criação, pela sua obra-prima, por tudo que Ele fez. Tudo engrandece o Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu. E agora é um convite para nós adorarmos o Senhor. Uma canção antiga também, mas que é nova porque ela se expressa em nós como um ato de louvor e de adoração ao Deus da nossa vida. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Seu nome. Vamos adorar a Deus. Mais uma vez. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida um dia especial.
presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que temos de podermos te louvar, te bendizer. E também entregamos a ti os dízimos e ofertas. Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder ter algo. E tudo que temos vem do Senhor. Obrigado por todo o dom perfeito, por toda a bênção. E pedimos também pela bênção na palavra que ouviremos agora. Use a pastora Késia, use-a com poder, como um instrumento que ela é em tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor atenda as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus por esse louvor tão gostoso que acabamos de entoar ao nosso Pai, não é verdade? E agora eu te convido a abrir a palavra de Deus nos Salmos de número 51 e vamos juntos realizar a leitura dos versos 1 ao 14 que diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Amém? Que Deus venha a trazer a paz aos nossos corações e através da leitura deste salmo, eu e você possamos tirar o alimento que necessitamos para esta noite e que este alimento venha suprir as nossas necessidades mais profundas no decorrer da semana. Bom, este salmo, ele revela um homem que após ter recebido um alerta do profeta, ele sentiu o peso das suas responsabilidades e passou a agir corretamente, ou seja, ele voltou-se novamente a buscar a Deus. Acho interessante porque este salmo de número 51, ele é sempre tido como um salmo de confissão e arrependimento. Inclusive, este é o título que nós temos deste salmo em várias e várias traduções da Bíblia. Porém, eu gostaria que nesta noite eu e você pudéssemos enxergar este salmo um pouquinho além de um momento de confissão e arrependimento, mas um salmo que traga para a minha vida e para a sua vida um aprendizado e que esse aprendizado nós possamos passar para frente. Este salmo, como eu estava dizendo, esse Salmos 51, ele trata
de um momento em que Davi abre o seu coração para o Senhor, de um momento em que ele foi chamado a atenção e ele foi levado a enxergar o seu próprio erro, a sua própria falta e voltar-se para Deus. O episódio que eu estou falando, ele é narrado na própria palavra de Deus, lá em 2 Samuel, capítulo 12, os versos 1 ao 15, onde o profeta chega até o rei, chega a Davi e começa a contar uma ilustração, mas com um fundo muito forte. Ele começa a falar que tinha ali 2 homens, um rico e um pobre, e um tinha muitas ovelhas, muitos cordeiros, ele era rico, e tinha ali um outro mais humilde que tinha somente um cordeirinho, mas que um determinado dia aquele homem rico recebeu uma visita e, não querendo se desfazer de nenhum do seu rebanho, ele olha e vê o cordeirinho daquele homem pobre e pega aquele cordeirinho e oferece para o seu visitante, para o viajante. E então Davi se enfurece na sua autoridade, na sua pose ali de rei. Ele fala: mas eu quero saber que homem é este, porque ele tem que pagar com sua própria vida. Olha onde já se viu ele ter tanto e tirar de um que só tem um. Isso é um absurdo, isso é inconcebível, eu não posso tolerar uma coisa dessa. E Natã fica observando toda aquela atitude do rei Davi, e Davi o questiona, querendo saber quem é. E Natã, o profeta, ele em nenhum momento, ele para com medo de falar que era o próprio rei. Ele simplesmente diz: és tu. Tu és este homem rico, que tendo muito vai e olha e pega e faz uso daquele que só tem um. Tu és este homem. E Davi cai em si. E no momento que Davi cai em si, ele percebe a maneira com que ele tem tratado a sua intimidade com Deus no decorrer dos dias. Ele percebe o peso da sua decisão, da sua atitude, desde o momento em que ele deveria estar à frente, liderando ali os seus soldados em uma batalha, e ele se resguardou e ficou no palácio. E em um dos momentos em que passeava, ele observa e vê Batseba, uma belíssima mulher, creio eu, que ele desejou, ele a possuiu, e infelizmente, não mantendo uma intimidade com Deus como ele tinha anteriormente, ele se deixa levar pelo pecado, ele se deixa levar pela sua vontade, ele se deixa levar pelo humano, porque nós, eu e você, muitas vezes deixamos as emoções falarem mais alto. Muitas vezes nós deixamos de lado a palavra de Deus e recorremos ao nosso próprio eu, aquilo que nós julgamos ser certo. E foi dessa forma que Davi caiu em si, porque foi pensando no que era certo: este homem tem que morrer, que ele parou para refletir onde ele tinha caído. Eu gostaria de conversar com você que estes salmos, ele fala muito ao meu coração, e eu peço a Deus que fale muito ao seu coração também, neste momento, e que você possa ficar pensando, analisando e buscando mais a Deus no decorrer desta semana. Porque esses salmos, esses versos que nós lemos, nós não chegamos a concluir a leitura de todos os salmos. Mas é estes versículos que nós lemos até o 14º, ele revela que o salmista, em um determinado momento, ele parou e ele viu que estava em falta, que algo que ele tinha anteriormente, que era a alegria da salvação,
salvação ele não estava sentindo mais. No versículo 12 aqui dos Salmos que nós lemos, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Isso revela que Davi, ele sabia muito bem o que ele precisava, que estava faltando, o que tinha que ser renovado dentro da sua vida. E eu te pergunto nesta noite, meu amado e minha amada, o que é que você tem percebido que tem esfriado? Talvez você não tenha tido o ânimo necessário para ler a palavra de Deus. Talvez você não tenha tido o ânimo necessário para buscar a Deus. Talvez você não tenha nem parado por alguns momentos, refletir na palavra de Deus, buscar a Deus uma orientação para uma decisão importante. Enfim, eu não sei onde ou qual ponto que nesta noite você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus em algo na sua vida que precisa ser renovado. Este Salmo 51, ele evidencia para mim e para você que o salmista, ele clama a Deus: restitui-me a alegria da tua salvação, porque ele começou a sentir falta. Essa é uma fala de uma pessoa que reconhece que realmente não está da forma que deveria, não continua sendo aquilo que ele era. Sabe, meu irmão e minha irmã, este salmo revela para mim e para você que Davi, ele deixa claro que ele não tem mais aquilo que ele tinha antes, mas que ele quer de volta. O que você quer de volta? O que Deus tem tocado na sua vida para que você peça a Ele: restitui-me, Pai. Talvez não seja a alegria da salvação. Talvez não seja os momentos de intimidade com Deus, porque você se considera até certinho nesse aspecto. Mas pare e reflita um pouquinho. O que você tem sentido falta? O que Deus tem poder, e nós sabemos que o nosso Deus é poderoso e Ele pode agir além daquilo que nós pedimos ou até que pensamos. Mas o que você tem sentido falta? Para que Ele venha restituir a tua vida nesta noite. Estes salmos também nos ensinam que em determinado momento da nossa vida, no momento em que nós nos sentimos incapazes, que nós nos sentimos enfraquecidos, que nós nos sentimos insatisfeitos, é justamente nestes momentos que Deus envia alertas para mostrar que precisamos parar e refletir na nossa vida, na nossa conexão com Ele, refletir na nossa vida no que diz respeito a uma vida com Deus. Nós somos ensinados através da palavra de Deus que é justamente neste período que nos sentimos incapazes, que nos sentimos enfraquecidos, Deus traz ao nosso coração a recordação. E eu gostaria de falar aqui 3 degraus, vamos dizer assim, 3 degraus que levam a mim e a você a ter novamente aquilo que perdemos, aquilo que faz a diferença na nossa intimidade com Deus. Então vamos passar para este ensinamento destes salmos. O primeiro degrau que Davi galgou, que Davi subiu e que eu e você talvez precisemos nesta noite, é o degrau da recordação. No verso 1, o salmista fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. E aí ele finaliza esse versículo falando: apaga as minhas transgressões. Mas o ponto que eu quero trazer com mais força, vamos dizer assim, neste degrau da recordação, é que Davi, ele se lembra que Deus
é um Deus benigno, que Deus é um Deus que é misericordioso. Ele fala assim, ó, segundo a multidão das tuas misericórdias. Compadece da minha vida. Então Davi, ele traz à sua memória os momentos em que ele viu Deus agindo, mas Deus agindo com essas características, sendo benigno, sendo misericordioso, sendo piedoso, sendo amoroso, se colocando ali no lugar do outro, Deus agindo sobremaneira em prol do outro. E ele começa a falar e a trazer à memória, Deus, é dessa forma que eu te peço que olhes para mim neste momento. E quando ele age assim, ele tem forças para subir o segundo degrau. E o segundo degrau nós podemos dizer que é o momento de confissão. Porque quando ele lembra quem Deus é e a maneira que Deus pode agir na vida dele, ele também confessa a Deus os seus pecados. E lá no versículo de número 3 ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Davi mesmo olhando para Betseba, Davi mesmo olhando para a beleza daquela mulher e vendo a barriga daquela mulher crescer com o fruto do seu pecado, porque Davi, quando concebeu aquela linda mulher, ela era ainda esposa de Urias. E aí você lê lá em 2 Samuel, como eu disse, para você entender esse momento da vida do rei Davi, o momento de sua queda, para ter um referencial e um conhecimento mais claro destes Salmos de número 51. Porque estes Salmos de número 51 é a veracidade de algo que um homem traz à tona, mas para ser liberto, para ser restituído o que ele perdeu. Então, neste momento de confissão, ele fala: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, Deus, eu sei o que eu fiz, eu tenho consciência das minhas atitudes, e essas minhas atitudes, o meu comportamento, aquilo que eu fiz, ele todos os dias, ele traz uma inquietação, ele traz algo dentro de mim que fica me corroendo e eu quero me ver livre disso. E aí ele confessa para Deus, ele abre. O que vem a ser a confissão? Confissão é abrirmos o nosso coração para Deus e declararmos: Deus, eu dependo de Ti. Deus, tem misericórdia de mim. Falhei novamente, mas tem misericórdia de mim, me perdoa. Tivemos um momento de confissão no início do nosso culto de hoje. E agora nós estamos vendo o quão importante é este ponto da confissão. Após ter subido o degrau da recordação, após ter alcançado o degrau da confissão e ter derramado o seu coração diante de Deus, Davi passa para o terceiro degrau, o degrau da fé. E lá no verso 14 diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Fé. Porque sabendo quem ele era, sabendo o que tinha feito, também sido colocado ali bem encostado na parede pelo profeta Natan, Davi consegue enxergar no meio deste momento em que ele recorda quem Deus é, no momento em que ele abre o coração, confessando a Deus que o seu pecado está sempre diante dele, ou seja, está sempre incomodando, está sempre trazendo dor, está sempre trazendo algo que o apertava. Ele consegue ter fé e falar, declarar, como nós lemos aqui no verso 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Ou seja, aquilo que no início dos Salmos nós percebemos que ele estava reconhecendo que tinha falta,
já do versículo 14, nós podemos compreender que ele consegue encontrar novamente, ele consegue perceber novamente, ele consegue enxergar em Deus a sua salvação. E o que eu quero passar para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, é que independente de como você está, do que você já fez ou do que você está fazendo, Deus te dá a oportunidade de você subir esses 3 degraus. Deus te dá a oportunidade de você recordar os feitos dele na tua vida, os livramentos, os momentos em que ele te corrigiu, os momentos em que ele te animou, os momentos em que ele te curou emocionalmente, ou seja, fisicamente, os momentos em que Deus agiu em teu favor. Deus te dá a oportunidade de você subir este degrau nesta noite, neste momento, amém? O momento, o degrau da recordação. Então não deixe esta oportunidade de passar em nome de Jesus. Suba esse degrau agora, suba comigo, vamos juntos para o degrau da recordação. O que Deus tem feito na sua vida. Eu acredito quantos milagres Deus já operou. Quantos livramentos você já recebeu e talvez tenha caído lá no esquecimento, está lá atrás. E esta é a oportunidade que Deus está te dando para que você lembre que Ele é um Deus misericordioso, que Ele é um Deus benigno e que Ele está pronto para restituir a alegria no teu coração, amém? Após este momento que Deus nos dá, essa liberdade que Ele nos permite ter de subirmos o degrau da recordação para nos reanimarmos e reavermos a alegria nele, o sentido maior de vivermos nesta vida hoje, que é sermos discípulos e discípulas de Jesus. Confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados não é uma coisa fácil, porque ninguém gosta de se expor. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite nos achegarmos a Ele e falarmos: Deus, Tu conheces a minha vida, Tu conheces as minhas transgressões, Tu sabes os momentos, Senhor Deus, que eu fui omisso, Tu sabes os momentos em que eu abri a minha boca e falei mentiras, Tu sabes os momentos, Senhor Deus, que eu deixei de ajudar o próximo, Tu sabes, Senhor Deus, os momentos em que eu agi de forma incoerente. Deus sabe. Então, subindo o degrau da recordação, subindo o degrau da confissão, nesta noite eu te convido a você estar no degrau da fé, amém? Este salmo, além de um salmo de confissão e arrependimento, ele revela que existe uma poluição ao nosso redor. Existem algo que podem nos contaminar a nossa visão, contaminar a nossa mente, contaminar o nosso corpo. Isso tudo está à nossa volta. Mas existe também um Deus que nos acolhe, um Deus que deixa claro em sua palavra que é certo, que aquele que recebe de Deus o perdão, ele se torna um bem-aventurado, amém? Então nós somos bem-aventurados. E é crendo no poder da palavra de Deus, no poder desta palavra, essa palavra que não muda, essa palavra que é alimento, que eu te convido, onde você está, assentado, ou se você sentir a necessidade de se ajoelhar, eu te convido a se ajoelhar neste momento, a reconhecer as tuas falhas, a se arrepender e a declarar: oh Pai, obrigada pelo teu perdão, obrigada pela tua misericórdia, obrigada porque mais uma vez o Senhor me acolhe, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor pode escrever uma nova história na minha vida, e é crendo neste Deus da nova história da nossa vida, que é esse Deus que muda, esse Deus que restitui, este Deus que nos faz novos nele, para a adoração do seu santo nome, é que eu te convido a fechar os olhos neste momento. Anos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou.
levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor. Ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Pai de amor, eu estou neste momento juntamente com meu irmão, porque, Senhor Deus, através dessa experiência do rei Davi, do momento em que ele é colocado em xeque-mate pelo profeta Natan, momento em que ele reconhece, ó Deus, que verdadeiramente ele está ali com o seu pecado diante de si e que a sua vida após este momento não era mais a mesma, a sua intimidade contigo, Deus, não era mais a mesma, e ele queria novamente, Pai, receber de ti a alegria da salvação. Pai, neste momento eu quero que o teu amor, a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo, eu peço, Pai, alcance a minha vida e a vida dos meus irmãos, dos meus amigos que estão conosco agora, que estão de joelhos, que estão, Senhor Deus, assentados ou que estão fazendo alguma atividade, mas estão ligados na tua palavra. Pai, que eles venham receber de ti o perdão, que eles venham alcançar, Senhor Deus, a alegria que excede todo o entendimento. Pai, te glorificamos porque a tua palavra diz, lá no Salmos também, 32, o verso 1, bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, bem-aventurada a criança, bem-aventurada a pessoa que tem os seus pecados perdoados. Ó Deus, e é nesta palavra que nós nos apegamos neste momento. É nesta palavra, Senhor Deus, que temos a convicção de que os nossos pecados perdoados, nós somos um povo bem-aventurado, nós somos um povo feliz e queremos te render graças por isso. Restitui, Senhor Deus, restitui nas nossas vidas aquilo que perdemos no decorrer da nossa caminhada cristã. Restitui a alegria da salvação, restitui a alegria da proclamação da tua palavra, restitui a alegria, Senhor Deus, de conseguir perdoar e levar o outro a ti. Senhor Deus, em nome de Jesus, restitui aquilo que perdemos, Pai, e que faz a total diferença para mantermos uma intimidade, Senhor Deus, sincera e honesta contigo. Assim eu oro abençoando os teus filhos e filhas neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, após essa mensagem maravilhosa que ouvimos, nós podemos encerrar esse culto agradecendo ao Senhor por mais essa dose de espiritualidade de momento que tivemos com o Senhor. Quero que você mantenha-se firme no Senhor, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoe. Não deixe que nenhum momento difícil faça você perder a fé
ou colocar dúvida em seu coração. A dúvida não pertence ao povo de Deus. Nós estamos certos de que o Senhor está conosco. Essa canção nos lembra das mãos de Jesus. As mãos que tocaram em tantas pessoas e fizeram tanto bem. As mãos que abençoaram, as mãos que transformaram, as mãos que multiplicaram. Essas mãos ficaram ensanguentadas, mas ensanguentadas ou não, são mãos poderosas porque são de Jesus. Vamos juntos. É uma canção antiga, no entanto é uma canção que tem uma mensagem muito atual. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam com todos nós, para todos sempre, agora e sempre. Amém. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado por você ficar conosco.